professor Dr. José Eduardo Santarém II, livre-docente da Informação e Tecnologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Engenharia de Computação de Western University, do Canadá, doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, doutor por Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, na Unesp Marília, bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e membro da Diretoria Executiva da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação e coordenador do GT8, Informação e Tecnologia Associada, e Tecnologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, a ANCIB. Bem-vindo, Santarém. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar participando de mais uma DBM, sempre muito bem organizada aí pelo Rodrigo, né? Sempre muito bom, mas enfim, queria cumprimentar meus colegas aí da Escola de Comunicação e Artes, e também dizer que é um prazer, né, participar desse evento, Carley, com o professor Malheiros, enfim, acho que é uma honra poder estar compartilhando com vocês aí esse momento tão legal e perpetuar, né, esse evento que é o seminário Biblioteca Digital que a BBM tem feito aí nos últimos anos. Já é a segunda oportunidade que eu tenho de participar e é sempre um prazer, e também eu estou. Então, queria agradecer a todos pelo convite e poder, enfim, estar junto com vocês aí. Eu queria me desculpar também por não estar aí presencial, infelizmente minha agenda não permitiu estar aí presencialmente, né? Mas a ideia é que a gente consiga, enfim, participar online e ficar disponível aí para a gente poder trocar bastante ideia. Então a ideia, né, inicial da fala era justamente falar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada na representação descritiva. Então esse era o mote aí do nosso tema, né? Vou fazer eu deixo nos meus slides aqui, né? Eu já fui devidamente apresentado, então eu vou pular essas partes de apresentação, mas ficam aí no slide, depois eu vou compartilhar esses slides. Acho que o Rodrigo vai tornar público aí, né, para vocês que estão assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre os temas de pesquisa que eu tenho atuado ultimamente. Então, eu tenho atuado com web semântica, né, ontologias, RDF, Linked Data, enfim. Minha pesquisa durante um pouco mais de 10 anos foi sobre web semântica, e depois que eu saí para fazer o pós-doc, eu voltei com uma linha um pouco diferente, para trabalhar com análise de dados em grandes volumes, foi um pouco do que eu trabalhei no pós-doc, quando eu estive lá no Canadá. E aí, segui nessa linha de trabalhar com inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, também com dados de BI, enfim. Então, mudou um pouquinho a minha perspectiva, e é o que eu tenho atuado um pouco mais fortemente aí, em termos de pesquisa, nos últimos 4 ou 5 anos. Esse aí é meu núcleo de pesquisa, né, meu grupo de pesquisa, onde a gente atua com esses temas. Então, hoje em dia, minhas orientações de mestrado, doutorado, mesmo de iniciação científica, ela tem pendido muito mais para a área de inteligência artificial e aprendizado de máquina do que para a web semântica, mas ainda tem um ou outro orientando, trabalhando com a área de web semântica. E aí, meu objetivo nesse dia de hoje, né, é discutir um pouco do cenário atual de inteligência artificial na representação descritiva, né? Então esse é o nosso tema, é o nosso título, né? Mas falar um pouquinho sobre isso, discutir um pouco a questão para um olhar mais amplo também, pensando não só na representação descritiva, mas pensando no modo geral, na organização do conhecimento. Acho que vai sobrar um tempinho para a gente falar sobre isso, né? E depois eu queria provocar um desconforto aí, né? Um desconforto bom em vocês sobre esse tema, daquele que você vai para casa pensando, né? Será que é isso mesmo, né? Será que a IA já está fazendo parte da representação descritiva, na organização do conhecimento, no cenário global das bibliotecas digitais? Como que está isso, né? Então, a ideia é criar esse desconforto aí e mandar vocês de volta para casa, para cada um ficar pensando aí no final de semana como que está a relevância desse tema. E também vou tentar, durante o tempo que a gente vai ter, apresentar um pouco da experiência. Eu desenvolvi mais de 50 projetos de Data Science e IA nos últimos 4 ou 5 anos. Então, são projetos acadêmicos, projetos profissionais, enfim.
Então, eu participei de muitos projetos que envolvem isso. Então, tentar contar um pouquinho da experiência. Eu acho que essa experiência, ela talvez tenha mais valor para a gente do que propriamente o que está escrito nos papers, né? O que a gente tem feito enquanto ciência. Eu tenho percebido que, enquanto ciência, a gente tem atuado muito mais no ponto de vista de pensar o que fazer, e nos projetos, na execução dos projetos, é muito mais o fazer mesmo, né, no dia a dia. Quais são os principais problemas, né, onde a gente consegue chegar, quais são as demandas, o que a gente não consegue fazer. Então, eu consigo ter uma ideia, a partir disso, de como que a gente está conduzindo esses temas e como que a gente está, quais necessidades que a gente tem hoje em dia, quais como que a gente está pensando, né, a inteligência artificial. Então, a ideia é que a gente consiga efetivamente discutir um pouco isso a partir das experiências que eu tenho tido mais aplicadas. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre um cenário de dados, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar esse cenário de dados. A gente já começa a falar sobre inteligência artificial, já vai direto para a aplicação, mas as pessoas às vezes têm um pouco não olham para esse cenário de dados porque ele é muito relevante, né? O cenário de dados da gente é muito interessante que a gente entenda aonde a gente está pisando, né? Não adianta você querer atravessar um lugar, né, sem saber o que você tem ali. Então é muito importante que a gente tenha esse cenário, entenda esse cenário, para que a gente consiga avançar. A gente vai falar um pouquinho depois na sequência sobre a inteligência artificial, né? Então, qual é o cenário da inteligência artificial? Então, acho que isso é bastante importante para a nossa discussão. E na sequência, né, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da representação descritiva e também na organização do conhecimento. Então, como que estão as pesquisas sobre isso, o que a gente tem feito, o que é possível fazer, né? Então, falar um pouquinho sobre oportunidades e desafios que têm se apresentado para nós em termos de representação descritiva e organização do conhecimento, né? E se houver tempo, falar um pouquinho também sobre esse contexto de bibliotecas digitais no modo mais geral, né? Então, eu vou tentar abordar não só a representação descritiva, mas falar um pouquinho de organização do conhecimento de um modo geral e de bibliotecas digitais, né, no contexto de aplicação de inteligência artificial, né? Então, falar dos desafios, das oportunidades, o que a gente pode pensar, né, hoje e no período vindouro que virá em relação à pesquisa sobre esse tema. Para a gente contextualizar, né, eu acho que é importante, né, o que eu penso sobre IA, né? Um conjunto de procedimentos computacionais que simulam uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseado em padrões de enorme banco de dados. Eu acho que essa frase aí, né, praticamente é um parágrafo, na verdade, né, ela resume muito o que eu penso de IA. As pessoas às vezes perguntam, qual que é a diferença entre data science e inteligência artificial, né? Eu sempre digo, data science é você trabalhar com dados de um modo geral. A partir do momento que você dá autonomia para o computador ou para a máquina tomar a decisão, né, você passa a dizer que isso é IA. Então, enquanto você está trabalhando simplesmente manipulando dados, aplicando algoritmos, fazendo esse tipo de coisa e preparando, né, o processo para a tomada de decisão, isso é análise de dados, né, é processamento de data science. A partir do momento que a gente começa a tomar decisão autônoma, como um carro autônomo, por exemplo, não sei se vocês viram, eu vi talvez um mês mais atrás, né, eu vi um Reels no Instagram, né, na China, um pai vai até um carro, e aí o carro para, ele tem essa fechadura com código, ele vê no celular, digita o código, abre a porta, põe o filho dentro, uma criança talvez de 8, 10 anos, fecha a porta e o carro sai. Aí o carro sai, e a hora que põe a câmera por dentro, né, o carro tá indo sozinho. Então, assim, um carro autônomo, né, um carro que toma decisões sozinhas, que dirige sozinho, é um carro que ele é dotado de inteligência artificial, ou seja, ele está tomando decisões baseado em padrões de conhecimento que ele tem. E isso, né, só para completar a história desse Rios, né, é um aplicativo de transporte que tem lá na China, já fez mais de 5 milhões de viagens. E aí aparece ele dirigindo e tal. Então, assim, é muito interessante pensar em relação a isso. E o que eu penso de inteligência artificial, né? Então, assim, a ideia é que a gente tenha um procedimento realizado por máquina que reproduza mais ou menos o que a gente faria. Mas como que isso acontece? Né? Como que essa inteligência artificial toma essa decisão? Baseado em padrões de enormes bancos de dados. Ou seja, ele conhece algo parecido, ele estuda algo baseado em dados, e baseado nesses dados que ele tem, no que já aconteceu,
ele toma decisões a partir disso. Então, sempre pensem, né, inteligência artificial, simular uma inteligência similar à humana, ou seja, tomar uma decisão como a gente tomaria, né, baseado em padrões de enormes bancos de dados. Qual que é o grande problema da inteligência artificial hoje em dia? A gente, né, nós seres humanos, a gente está muito acostumado com pensar um paradigma e, de repente, quando a gente encontra uma situação que a gente não conhecia ainda, a gente baseado em outros conhecimentos que a gente tem, baseado nos nossos conhecimentos de mundo, como a gente foi criado, tal, a gente tem a capacidade de rapidamente, né, tomar uma decisão com esse novo elemento que até então não era conhecido. Essa é uma das dificuldades ainda que a gente tem com o IA, porque a IA ela está muito preparada para dados que ela já conhece, né? E aí se constrói o processo de tomada de decisão da máquina. Entretanto, quando você tem uma informação nova, ainda há um processo de adaptação, né? Hoje em dia a gente já tem as IA generativas, né, que já conseguem ter um pouquinho de autonomia e tal, ainda é um problema isso, né? A gente não vai entrar nesse tema hoje, mas assim, é um problema isso, mas a gente está evoluindo no processo, então isso está acontecendo, né? E aí eu sempre digo, né, talvez uma outra oportunidade, num BBM mais para frente, né, possa ter alguém aqui, né, um holograma, por exemplo, né, falando, me representando, falando exatamente o que eu poderia falar. Como é isso? Eu posso treinar hoje em dia, por exemplo, né, um chat GPT para falar exatamente o que eu faria. Né? Pego meus textos, pego minhas aulas, vou alimentando essa inteligência artificial e, baseado nisso, ela poderia me representar. Talvez falando até menos besteira do que eu aqui, né? Falando com mais propriedade, enfim, sendo mais tranquila para falar. Então, são possibilidades que vão se apresentando, né, e que vão acontecendo com o tempo. Então, dentro do nosso cenário, né, eu sempre gosto de falar, né, que hoje o nosso cenário, a gente está num momento da revolução industrial da inteligência artificial. O que aconteceu? Né? A gente teve uma revolução industrial mecânica lá, né, há praticamente 250 anos atrás, depois a gente teve a revolução industrial elétrica, né, depois a gente teve a revolução industrial mecânica, né, da automação, né, que é a mais conhecida pela gente, né, mas enfim, foram revoluções que foram acontecendo. E agora a gente está na revolução industrial da inteligência artificial, da robótica, do Big Data, que é o cenário que se apresenta. Então é importante que a gente tenha esse conceito, né, que o que está acontecendo hoje, né, está acontecendo, o professor Margelles falou muito bem agora há pouco, né, a gente está revolucionando não o Brasil, mas o mundo, né, o mundo está se transformando baseado nisso. E em todas essas revoluções aconteceram questionamentos, né, entretanto, todas elas, hoje em dia, elas são vistas como o quê? Como rotina, né, então a gente se acostumou com a revolução mecânica, se acostumou com a revolução elétrica, né? Hoje em dia, para a gente, a energia faz tanto parte da nossa vida que a gente já não se preocupa mais se vai ter ou se não vai ter energia. É claro que a gente tem ainda lugares, né, no mundo, de modo geral, que ainda não tem mecânica, não tem elétrica, não tem automação, não tem nada disso. Mas hoje em dia, o nosso mundo civilizado, que a gente está acostumado, vocês estão em São Paulo, eu estou aqui em Ribeirão Preto, e as pessoas estão assistindo aí com a internet e tal, a gente vive num mundo que a eletricidade faz parte, né? A automação faz parte. E a inteligência artificial, provavelmente, daqui 100 anos, daqui 50 anos, vai se fazer tanto parte da nossa vida que vai ser natural, como a gente olha para essas outras revoluções de forma natural também. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, né? A gente está vivendo uma transformação, né, que provavelmente daqui a alguns anos vai ser vista como algo natural que aconteceu. E a gente, de certa forma, tem produzido, né, muitos dados. Então, esse é o cenário. O nosso cenário de dados hoje, né, é um cenário que a gente tem cada vez mais produzido dados, cada vez mais participado da internet. Então, tem esse Data Never Sleeps aí, né, que é um infográfico baseado numa pesquisa que é feita. Então, a gente consegue ver aí embaixo, aqui no gráfico, que a nossa população mundial de internet tem crescido, né? Então, ela tem crescido bastante. A gente hoje tem um pouco mais do que 5,2 bilhões de pessoas acesso à internet. Isso em 2022, talvez tenha mudado. A gente vai ver o panorama geral, né? Próximo do que a gente tem de população, 5 bilhões é praticamente todo mundo. Se você for pegar, a gente for pegar do mundo civilizado, né? Do mundo onde a gente tem internet, eletricidade, então a gente tem muitos lugares remotos ainda que tem muitas dificuldades, né? Talvez a palavra civilizado não seja a melhor utilizada, mas vamos dizer assim, no mundo industrial que a gente tem hoje, né? Mas se a gente for descaracterizar alguns países que ainda tem lugares que não tem água, não tem saneamento básico, inclusive aqui no Brasil, vários problemas assim, se a gente for tirar essa população que ainda vai
passar, né, a ter todo esse processo evolutivo que a gente tem de problemas com saneamento, tá? A gente pode dizer que mais do que 90% da população, né, acessa a internet hoje em dia. Então, assim, isso cria para a gente uma produção de dados muito grande. Né? Então, quando a gente olha para esse minuto do dia aí, né, o que acontece em um minuto do dia, né, quanto que a gente vê de streaming, quanto que a gente produz de e-mails, quanto que a gente faz, quanto que a gente faz de pesquisas no Google, ou seja, o nosso mundo, né, tem se transformado em um mundo digital. Então, esse é um cenário, não tem como ir contra esse cenário, isso está acontecendo. Né? Então, se a gente pensar quanto que a gente produziu de material didático, acadêmico e científico, né, material digital, nos últimos 5 anos? E se a gente pensar nos 50 anos anteriores? Então, nos últimos 5 anos, a gente produziu muito mais dados e material digital do que nos 50 anos anteriores. E isso tem acontecido. Né? A gente tem dobrado, né, praticamente a produção nossa digital a cada 2 anos. Então, isso é um cenário que se apresenta. Se a gente for evoluir para outros pensamentos, então, né, não só de pensar em produção científica, quanto que a gente tem produzido de dados digitais, quanto que a gente produz de planilha, de documento, de foto, né? Então, eu lembro quando eu era criança, né, ia tirar uma foto, meus pais levavam lá uma máquina com 12 um filme de 12 posições, tirava 12 fotos, e eram aquelas, né? 3 ou 4 queimavam, sobrava 8 de cada aniversário. Hoje em dia, você vai num aniversário de criança, de 1 ano, né, tem 50 pessoas, cada uma com o seu celular, tirando 300 mil fotos. Então, assim, a gente produz uma quantidade muito grande. Sem contar outras coisas, né? Sem contar o Google com a nossa localização o tempo todo, sem contar tudo que a gente faz de cartão de crédito, sem contar o nosso celular, né, que vai registrando o que a gente faz o tempo todo. Então, a gente está produzindo um cenário de dados que é muito grande. Quando a gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar isso, mas, por exemplo, dados de uma empresa de cartão de crédito. Né? Então, vamos imaginar que uma pessoa use, não pague, e hoje cada vez mais a gente tem o Pix, mas hoje está cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais usando menos dinheiro em espécie, mas se você começar a pagar tudo com cartão, durante 1 ano, daqui a pouco, você vai ter, a empresa de cartão de crédito vai saber tanto de você, até mais do que você. O dia que você não passar no posto para abastecer de gasolina, ela vai te mandar uma mensagem falando, talvez está acabando a gasolina do seu carro, porque você abastece a cada 7 dias e hoje você não abasteceu. Né? Então, assim, ela sabe que horas que a gente acorda, porque vai tomar um cafezinho, ela sabe que tipo qual é o nosso perfil de compra, sabe quais os valores que a gente compra, onde a gente compra, por onde a gente passa, né, onde a gente almoça no domingo, onde a gente almoça no sábado. Então, assim, ela começa a entender tudo o que acontece para a gente. E isso é o quê? Isso é fomento para a inteligência artificial, para a tomada de decisão. Né? Eu estou dando exemplo da empresa de cartão de crédito, mas muitos outros dados que a gente produz, né, para nós mesmos e para as empresas privadas, de um modo geral, né, com as nossas ações. Então, esse é o cenário de dados que se apresenta. A gente olhar um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, eu sempre vou dizer o seguinte, né? Você acredita em atuação com dados? Né? Ou seja, se você gostaria de trabalhar com dados, com inteligência artificial, você acredita nisso? Né? Você ainda tem dúvida, por exemplo, sobre ser um novo paradigma social, organizacional e científico? Ou seja, há alguma dúvida de que o novo mundo, né, é baseado em dados? É possível pensar, por exemplo, né, que as evidências baseadas em dados não são fundamento para a tomada de decisão? É possível pensar que uma tomada de decisão hoje possa ser baseada no feeling? Então, eu tenho algumas experiências, ultimamente, em projetos, né? Então, às vezes, vai atuar com um projeto e vai perguntar para um empresário, ou para um gerente, ou para um diretor, ou para alguém que está trabalhando com dados, assim, qual que é o seu cenário hoje em dia da sua organização, da sua empresa, do seu e-commerce e tal? E aí o empresário fala assim, o meu cenário é esse aqui. Então, a gente faz um brainstorm lá, 10, 15 perguntas. E aí a pessoa responde. Depois de 2, 3 meses, começando os processos de análise de dados, você vai mostrar e falar assim, isso aqui é o seu negócio. A pessoa fala, não é possível. Então, por quê? Porque as pessoas, ainda há muita gente que se baseia em feeling, né? Ou seja, se baseia no conhecimento do que os olhos veem. A inteligência artificial e a análise de dados permitem que a gente conheça padrões e conheça informações que os olhos não são capazes de perceber. Né? Então, é muito comum apresentar um conjunto, um cenário de dados, um cenário de organização de informação baseado em evidência e as organizações acharem muito estranho.
né? Então, você vai numa biblioteca, por exemplo, está tendo fila no determinado horário, o livro que se procura esse aqui não se acha. Então, quando você apresenta esse tipo de informação, as pessoas falam, nossa, mas eu nem imaginava que isso acontecia. Não imaginava mesmo, porque a IA é capaz de dar para a gente informações que os olhos não veem. É capaz de trabalhar um grande conjunto de dados. Essa é a grande diferença, por isso que a gente tem IA hoje em dia. Né? E se a gente for pensar, né, impérios foram construídos baseados em aplicações com dados. Meta, Google, são basicamente empresas que hoje valem trilhões de dólares, né, mas que se constituíram baseado nos dados, nos nossos dados, da nossa vida pessoal, que a gente deu de graça, né, que a gente continua dando. Mas tudo é baseado em dados. Hoje em dia, a condução de uma pesquisa no Google é baseada nos dados que nós mesmos fornecemos. Então, há muito a se pensar em relação a isso. Né? Então, se a gente tem o mínimo de dúvida sobre a atuação com dados, né? Se você tem dúvida de que os dados realmente conduzem processos, de que os dados são fonte para gerar uma porção de tomada de decisão, né? O que eu vou falar para você daqui para frente não faz sentido nenhum. Então, assim, só faz sentido, né, trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com dados, se você tem certeza, ou seja, você acredita que os dados são fomento para a tomada de decisão. Se você acha que isso não serve, tudo que eu vou falar daqui para frente não faz sentido. E isso serve também quando você vai atuar com inteligência artificial, ou vai atuar com data science, em qualquer tipo de projeto. Seja um projeto científico, seja um projeto acadêmico, seja um projeto empresarial. Né? Se você chega num lugar para executar um projeto e as pessoas que estão lá, né, na organização, na hierarquia da organização, não acreditam nisso, não adianta você começar um projeto de análise de dados, porque isso não vai ter resposta, não vai ter resultado, por melhor que você seja. Então, isso é uma experiência que eu tenho, né, de que você precisa primeiro conduzir, né, uma cultura de dados, conduzir uma cultura de pensar em inteligência artificial para que as coisas possam acontecer. Só para registrar, né, o que eu falei um pouquinho sobre Meta e sobre Google, que é o Alphabet, né, só para vocês verem aqui, né, hoje em dia, como que as Big Techs fazem seus milhões, né? Então aqui, ó, basicamente, 98% do faturamento da Meta, que é o Facebook e Instagram, né, que a gente vive pendurado aí, né, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp também, né, 98% do faturamento deles vem de dados, propaganda baseada em dados. E, se a gente for olhar aqui o Google, 57% aqui, ó, mais YouTube Ads aqui, ó, então pode ser 70% do faturamento do Google vem do quê? De dados. Ou seja, a gente entregou e continua entregando, né, os nossos dados, os nossos perfis de navegação, os nossos interesses para essas duas empresas, né, e elas crescem ano a ano, né? Hoje elas valem trilhões de dólares baseado em decisões que elas tomam com os nossos dados. Então, Google e Meta têm hoje em dia os principais algoritmos de inteligência artificial, né? E basicamente a gente é conduzido por eles. Né? Você pode dizer, eu não sou. Não, você é. Quando você abre o seu Instagram e tem lá, cada 4 pessoas que você segue, tem uma que é uma propaganda, e você clica naquela propagandinha para ver, você caiu no bait. Né? Você caiu no algoritmo de inteligência artificial. Entre outras coisas. Podia ficar falando sobre esse tema aqui até hoje à noite, que a gente teria assunto para falar. Então, esse é o nosso cenário de dados. Né? Isso é o que está acontecendo. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, é o que acontece. E aí, só para ajudar quem tem interesse nesse tema, de pensar os dados, como que os dados estão fazendo atuação hoje em dia, como que as coisas têm acontecido, né? Eu sempre gosto de sugerir esse filme aqui, que eu acho bem interessante, que é o Moneyball, né, que usa dados da vida real. Então, aqui fala um pouquinho sobre o homem que mudou o jogo, né, fala um pouquinho sobre a história de um time de beisebol que contratou um aluno de estatística. Né, então, é interessante isso aqui. Então, vai ficar de sugestão para vocês aí. Quem fala assim, eu preciso saber mais sobre isso, né, como que os dados têm atuado na vida real. Né? Então, assiste um filme desse, que é a história baseada na vida real, ou então assiste esses conteúdos aqui. Aqui tem outro filme, que é o Big Short, né, que fala um pouquinho sobre a queda da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos em 2008, né, da quebra da bolsa. Também tem esses outros episódios aí de Code Buy, também da era dos dados. É interessante para a gente se situar a respeito do que está acontecendo, porque não dá para a gente ir trabalhar com IA e trabalhar com dados, né, se eu não sei o que está acontecendo, ou se eu não tenho noção de que realmente isso faz sentido. Então, talvez esses vídeos aí ajudem a gente a pensar o que realmente está acontecendo. E aí, aqui é um pouquinho do cenário,
né, dos dados, então, do cenário de IA, como que isso tem acontecido ultimamente. Então, a gente passou, principalmente no ano passado, né, muita gente falando sobre inteligência artificial, principalmente quando apareceu o ChatGPT, né, a inteligência artificial deixou de ser algo que estava dentro das grandes empresas e da academia para passar a ser algo que as pessoas falam na fila do ônibus, na fila do pão, né? Então, a inteligência artificial virou tema, senso comum para todo mundo, né? Então, aqui eu recortei algumas reportagens que saíram. Então, por exemplo, ChatGPT vai roubar meu emprego, né? Estudo mostra profissões mais expostas a IA, né? Itália decide banir o robô de conversa ChatGPT do país, né? Imagem de Trump preso prova que IA já ameaça o nosso conhecimento de verdade. Juristas pedem regulamentação da inteligência artificial em relatório entregue ao Senado, né? Musk e centenas de especialistas pedem pausa no avanço de temas com inteligência artificial. Inteligência artificial é o avanço mais importante da tecnologia em décadas. Então, assim, começou a se discutir inteligência artificial, né, como se fosse jogo de futebol, como se fosse política, né? A gente, eu acho que o ChatGPT, então, assim, virou, né, conversa de boteco. Quando isso acontece, né, o que muda? Muda o cenário que as pessoas começam a saber que isso existe, as pessoas começam a entender que isso existe, mas começa uma discussão, né, muitas vezes, que é baseada no quê? No vídeo do TikTok, no que o vizinho fala na esquina. Então começa a ser uma discussão, né, que muitas vezes ela tem pouco a avançar. E aí se cria um cenário desse, né, que na verdade parece um cenário de guerra, né? Acha que a inteligência artificial vai destruir o mundo, né? Como achavam também que a eletricidade também faria, né? Que a mecânica também faria. Então, quando veio a eletricidade, por exemplo, todo mundo ia perder o emprego, a eletricidade ia resolver todos os problemas, né? Depois, quando veio a automação, todo mundo vai perder o emprego. Não, o mundo foi mudando, né? E o mundo vai continuar mudando, né? Então, assim, essa é uma questão importante a gente entender sobre IA, né? Porque quando eu começar a falar para vocês de como que eu aplico IA, né, na representação descritiva, na organização de eu falo assim, nossa, mas então eu não vou catalogar mais nada, para que eu aprendo a catalogar? Né? Então, assim, começa a criar esses monstros, né? Parece que a IA vem substituir tudo. Então, ninguém mais vai fazer biblioteconomia, não. Ninguém vai fazer biblioteconomia, ninguém vai fazer medicina, ninguém vai fazer direito, ninguém vai fazer nada, porque a IA vai tomar conta de tudo. E não é assim. Né? Então, assim, isso aqui é para a gente entender um pouco do cenário. Na vida real mesmo, né? O que a gente acaba tendo é um pouco disso. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, clubes de futebol já começam a usar a inteligência artificial para caçar talentos. Né? Aí tem uma notícia aqui, que é um pouco antiga já, do Liverpool, né? O Liverpool foi campeão mundial e ganhou a Premier League, o time de futebol ganhou a Premier League lá depois de 40 anos sem ganhar. Muito interessante a história, porque o Liverpool montou uma estratégia baseada em dados para preparar o time para que o time fosse campeão. É muito interessante essa história, né? Porque eles trabalharam praticamente 2 a 3 anos dentro de um contexto de análise de dados e estatística para poder criar um time que fosse vencedor. E eles fizeram isso. Né? Eles fizeram isso e em 2019 o Liverpool tinha disparado o melhor time do mundo. Né? Então, assim, ganharam a Premier League depois de 40 anos, ganharam a Copa dos Campeões, ganharam o Campeonato Mundial e chegaram a ser vice-campeão da Champions League no ano anterior. Então, isso está envolvido com futebol. Mas aqui tem outras notícias, né? Aparato baseado em inteligência artificial cria planos alimentares personalizados em São Paulo. A inteligência artificial é usada para detectar com maior precisão o câncer. Né? Neotec revoluciona o setor jurídico ao unir inteligência artificial e direito para otimizar processos judiciais. E aqui tem 2 notícias sobre a IFA, né? Uma é que ela criou um grupo especial, né, para discutir inteligência artificial, e outro, a IFA abre chamado de trabalho sobre prática de IA em tarefas de preservação e conservação de bibliotecas. Então percebam que esse, na verdade, é o cenário. A inteligência artificial começa a fazer parte da nossa vida, o mundo continua acontecendo, e a gente vai inserindo ela como o quê? Como apoio, como tomada de decisão em algumas coisas. Então, assim, isso vai acontecer naturalmente. Tá? Então, esse é um pouco do nosso cenário de dados e do nosso cenário de inteligência artificial. Eu sempre gosto de mostrar esse fluxo aqui. Eu acho bastante importante, que é como mais ou menos acontece, né, um processo básico de IA com data science. Então, eu sempre divido isso aqui mais ou menos assim. Essa parte de cima, onde eu tenho coleta e preparação dos dados, e essa parte de baixo, meu risco horrível, que o risco tinha que ter sido aqui, assim. E essa parte de baixo, onde eu tenho aplicação de algoritmos e comunicação dos dados. Então, por qualquer lugar que eu vá, eu sempre estou falando a respeito do seguinte: pessoal, a gente tem que pensar em preparar bem os dados, tratar bem os dados, e a partir disso pensar em aplicar a inteligência artificial.
Então, eu vejo uma oportunidade na área de biotecnologia, ciência da informação, para profissionais dessa área de preparação dos dados, que não tem nenhuma outra área tão preparada para atuar com essa parte de preparação dos dados do que a área de biotecnologia, ciência da informação, mesmo quem estuda arqueologia, museologia, eu acho que é completamente alinhado, né, ao que a gente faz. Então, assim, esse é um cenário de oportunidades imensas, tá? Então, uma outra hora a gente fala sobre isso, mas isso é o que eu sempre digo. Então, esse é um cenário. Bom, importante sobre IA e sobre machine learning, né? Quando a gente vai falar sobre IA, IA, pessoal, tem muitas sub-áreas. Né? Então, a gente tem aprendizado de máquina, onde estão as LLMs, né? Large Language Model, que fala das IA generativas, ChatGPT, Gemini. As pessoas acham que IA é só isso, mas não é. Né? A gente, hoje em dia, tem atuado muito com a IA indutiva, né? Que é aquela IA, né, que a gente encontra hoje em dia nas principais ferramentas. As principais ferramentas, as principais atuações que a gente tem é da IA indutiva, né, que fala dos algoritmos de rede neural, de learning, das regressões, entre outras. Né? Então as pessoas acham que IA generativa só que existe, mas não. Existem vários outros tipos de IA, processamento de linguagem natural, visão computacional e robótica, raciocínio. Então a gente tem uma diversidade, tá, de sub-áreas dentro da inteligência artificial. E que as pessoas acham que a inteligência artificial é o filme lá do ano 2000. Não é. Então tem várias coisas acontecendo. Né? O IA não é aquele filme, né? A IA é uma realidade do nosso dia a dia. Né? A gente não pode nem superestimar, nem subestimar. É algo que está acontecendo. Eu gosto de falar, nos últimos 2 anos, né? Na hora que o Rodrigo estava me apresentando, ele até falou que, ou o Palito estava me apresentando, ele até falou sobre que eu estou como coordenador de GT8, eu não estou, né, já faz um tempo já, eu fui coordenador de GT por 5 anos, mas o GT8, nos últimos 2 anos, entre os melhores trabalhos, né, teve trabalhos de aplicação de IA na CI, ou seja, isso é uma realidade. Né, a gente está aplicando IA na ciência da informação. Então, essa é uma realidade. Então, se a gente já tem há 2 anos, né, trabalhos no principal GT de tecnologia de pesquisa em ciência da informação, premiando trabalhos sobre IA na ciência da informação. Então, assim, é urgente, né, que a gente, de um modo geral, tenha conhecimento, né, sobre as possibilidades que os dados IA podem nos apresentar. Então, esse é um cenário, a gente precisa avançar com isso. E, né, é importante saber que até chegar em machine learning, né, ou seja, até chegar na aplicação dos algoritmos, tal, não sei o quê, a gente tem toda a parte de seleção, análise exploratória, pré-processamento. Esse é um desafio enorme ainda. Essa é uma coisa que a gente podia ficar discutindo aqui também muito tempo. Por quê? Porque para você ter uma boa inteligência artificial, isso acontecendo de forma muito boa, que você tenha uma tomada de decisão, né, assertiva, você precisa ter uma boa base. Se você não tiver uma boa base de treinamento, né, você não vai ter uma experiência boa com inteligência artificial. Então, há muitos projetos que estão pensando só em aplicar a inteligência artificial, né, em bases completamente frágeis, inadequadas, e os resultados são péssimos, péssimos. Montar uma base é um desafio muito grande. Né? A gente a gente da biotecnologia, ciência da informação, arquivologia, museologia, a gente tem experiência em fazer esse tipo de aplicação com preparação de dados, né? Montar grupo focal, discutir. Então, enfim, aqui há um conjunto de elementos para serem discutidos para a gente preparar boas bases. E hoje em dia o grande gargalo dos projetos é justamente esse, as bases. A gente não tem bases suficientes, bem preparadas para que a gente possa fazer com que os algoritmos atuem nessas bases e sejam capazes de depois tomar decisão sozinhos. Então, esse é um problema, né? Esse é um problema muito grande. E o machine learning depende completamente de você ter boas bases de dados para treinamento. Né? O algoritmo de machine learning precisa ser treinado. Ele é treinado com um conjunto de dados. Lembra que eu falei que a gente precisa ter bons bancos de dados? É assim que se treina um algoritmo? É dessa maneira. Então, o machine learning, né, a inteligência artificial, que é o protagonista do que alguns chamam a nova inteligência artificial, né, hoje em dia, eles têm a tarefa, né, de substituir a programação que a gente fazia na mão, né, por entender conjuntos de dados, entender padrões e criar funções matemáticas indutivas que tomem a decisão como um programa. Então, quando a gente faz um programa de calculadora, né, por exemplo, o programador preparou ali a calculadora para tomar aquelas decisões. Hoje em dia não vai ter mais o programador. Né? O algoritmo, o programador vai preparar o algoritmo para que o algoritmo organize um programa. Então, para a gente entender mais ou menos como que funciona, é assim, eu tenho um conjunto de dados, que é esse daqui, aqui eu tenho só 2 variáveis, né, um eixo x e y aqui, e eu tenho um conjunto de dados plotados.
Qual que é a função de um modelo de machine learning? Na verdade, é gerar uma linha, né? uma regressão aqui, uma linha, essa vermelhinha, que mais ou menos conduza, né, o que a gente tem de ser uma linha média, uma função, né, matemática hipotética baseado numa relação matemática. Então, quando eu tenho essa linha vermelha aqui, ó, né, se eu disser assim que eu vou ter um ponto novo baseado no meu eixo x em 2, o que vai acontecer? Ele vai provavelmente traçar aqui e vai dizer, então o seu y vai ser baseado mais ou menos isso aqui. E aqui também, a mesma coisa, certo? Então, a intenção é que eu tenha um dado aqui, ou que eu tenha um dado aqui, ou que eu tenha um dado aqui, eu consiga descobrir esse dado aqui, baseado que nesse modelo, nessas linhas que foram criadas. Então, essa é a ideia do machine learning. É muito simples. A única coisa que não é simples é o seguinte, é que eu estou mostrando para vocês duas variáveis, né, que são as nossas features, e um modelo de machine learning ele pode trabalhar com 10 features, 20 features. Eu peguei uma base de dados, né, do censo de educação com 370 features. Então percebam que traçar, né, uma linha indutiva, um modelo indutivo, baseado em 370 variáveis é um pouco mais difícil do que baseado em duas. Mas a ideia é essa. E aí, quando a gente vai pensar em algoritmos, né, quando você pensa num modelo de inteligência artificial, uma rede neural, né, é sempre algo assim. É algo que, ao ver superficialmente, ele é simples. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de entradas de dados aqui, eu tenho aqui alguns nozinhos que vão fazer um processo de descobrir o processo e soltar os resultados. É mais ou menos assim, né? Eu tenho entradas de dados, eu tenho que gerar uma função aqui, então eu vou combinando essas funções e ajustando parâmetros para que eu tenha sempre o mesmo resultado. Basicamente, né, uma rede neural funciona assim. É claro que ela é muito mais complexa, né? Mas basicamente é o quê? Eu quero vender um produto eu quero vender um celular na OLX. Tá, então, quais são as variáveis, né? Quais são as features, as entradas de dados que eu tenho lá para que as pessoas estão vendendo o celular? Então eu tenho lá o modelo, eu tenho o tipo, eu tenho a quantidade de tempo, os anos, tá, né? Tem uma porção de informação. Aí eu pego isso e falo assim, baseado nisso eu tenho o preço. Então, como que eu vou gerar um preço? Então, ele vai estudar quais são as variáveis mais importantes, as features mais importantes, as que representam mais a venda, baseado nas vendas que já foram feitas, e gerar um resultado. É isso que os algoritmos de machine learning fazem do modo geral. E aí vamos pensar, então, agora, na IA aplicada na representação descritiva. Né? O que a gente pode pensar em representação descritiva? Né? A gente tem uma porção grande aí, né, de desafios, de oportunidades, né? Já há várias pesquisas avançando sobre o tema, né? Então, sempre que a gente pensa em IA aplicada descritiva, as pessoas já pensam catalogação, né? Obviamente, né? Então, assim, vocês já estaram falar, por exemplo, em ChatGPT? Né? Então, assim, isso é uma discussão, né? Então, fazer catalogação baseado em IA. Não só na IA generativa, né, ChatGPT, por exemplo, mas, por exemplo, na indutiva. Todo o processo de IA é um processo que tenta reproduzir uma atividade humana, né? Se essa atividade humana não exige da gente, se ela é um processo mecânico, como a catalogação é mais ou menos um processo mecânico, né? O computador consegue, a IA consegue representar isso. Então, eu tenho um conjunto de regras e essas regras vão ser seguidas. A partir do momento que eu coloco um modelo para estudar isso, né, um modelo, um algoritmo machine learning, para estudar uma boa base de dados de catalogação, ele é capaz de catalogar livros. É capaz? É capaz. Tá? Então, assim, esse é um fato. Né? Todas essas atividades que eu vou aplicar, que eu vou mostrar para vocês, todas que tiverem linha embaixo, né, que eu sublinhei, é porque eu tenho, ou estou atuando, ou atuei com alguma forma de pesquisa. Né? Então, catalogação, sim. Já atuei com Mark, com ISAD-G, enfim. Então, é possível fazer. Extração de metadados. É possível fazer? É possível fazer. Faz parte do processo de catalogação. Né? Então, com IA indutiva, com IA generativa. Então, esse é um processo que pode muito bem ser feito. O que mais que a gente pode fazer, né, na representação descritiva? Eu posso fazer, por exemplo, reconhecimento, descrição e categorização de imagem. Imagem é um problema sério para a gente. Quando a gente insere uma imagem, quando a gente vai tratar uma imagem dentro de uma catalogação, por exemplo,
né, eu preciso descrever essa imagem de alguma forma. Né? Então, assim, hoje em dia, né, os algoritmos de inteligência artificial são capazes de reconhecer, descrever e categorizar imagens. Então, esse é um processo que pode ser feito por uma máquina. Outra coisa, transcrição de vídeos, transcrição de áudios, esse também é um processo que pode ser feito. Né? Então, muitas vezes eu tenho vídeos e áudios que eu vou precisar catalogar, né, e eu posso ter uma transcrição, e aí posso juntar dentro da transcrição tudo que está para trás, né, que é a categorização, que é a extração de metadados dentro da transcrição desses áudios e desses vídeos. Então, são coisas que se faz na representação descritiva. Na hora de você descrever um objeto, né, seja ele uma biblioteca digital ou não, mas ele é completamente possível de ser feito. Anotações em imagens. Então, por exemplo, anotações em imagens está muito mais ligada à web semântica, mas são algoritmos de machine learning que fazem. Então, você tem uma imagem e vai fazer anotações. O que aconteceu ali? Essas anotações podem ser anotações que geram recursos dentro da descrição dos metadados que pode se ligar com outros recursos. Então, a anotação em imagem é algo que pode ser muito bem feito, né, dentro do processo de representação descritiva. Aplicação de OCR, né? Então, assim, a aplicação de OCR, você pode pegar um texto e a partir disso gerar o OCR a gente já faz, é o OCR normal mesmo, né? Só que a gente pode fazer isso com um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de não só fazer o OCR, como trazer partes separadas, fazer várias coisas. Uma das coisas que eu tenho atuado bastante ultimamente, né? Então, eu tenho orientandos, enfim, é a parte de reconhecimento de entidades. Né? Então, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande para trabalhar com as bibliotecas digitais, para fazer desambiguação. Ambiguação e desambiguação, né? Que é você separar, por exemplo, dois autores que têm o mesmo nome, ou então você separar ou juntar, né, nomes diferentes, mas que são do mesmo autor. Isso serve para autor, serve para você reconhecer entidades de referências, por exemplo, referência e citação dentro do texto, para você trabalhar com autores e com instituições. Então, esse é um processo bastante necessário hoje em dia, e esse é um processo de dificuldade que a gente tem dentro das bibliotecas digitais. Então, esse é um tema que eu tenho atuado um pouco mais, né, mas que eu acho bastante importante e pertinente dentro do nosso contexto, né, dentro do que a gente precisa fazer. Então, os algoritmos de inteligência artificial têm avançado com isso. Né? Eu tenho orientação de mestrado e doutorado nesses temas, e a gente tem um pouco com esses estudos, e é algo que a gente precisa evoluir, né, bastante para poder ajudar a categorizar, a fazer a descrição desses conteúdos nas bibliotecas digitais, e não só nas bibliotecas digitais, mas de um modo geral. Né? Outro tema é o enriquecimento semântico. Né? Eu atuei bastante tempo com Linked Data, com bases baseadas em Linked Data. Né? Então, quando a gente começa a ter essas bases, fazer isso na mão, né, é muito difícil o enriquecimento semântico, que é o quê? Você se aproveitar de conteúdos em bases abertas para enriquecer a sua base e vice-versa, disponibilizar também a sua base para enriquecer outras. Esse processo, muitas vezes, ele é feito na mão, né? Alguns algoritmos são preparados para fazer isso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos maiores, né, que envolvem, por exemplo, do tamanho de Europeana, esse tipo de coisa, né? E o enriquecimento semântico ele é muito necessário hoje em dia. Né? Os algoritmos de machine learning vêm para atuar com isso, né, no processo de descrição e relação, né, entre vocabulários de base de dados diferentes, que são muito importantes. Então, esse é um tema bastante interessante também, porque ele faz um processo que, para a gente fazer, estava sendo muito difícil. Né? Então, o algoritmo machine learning ele nos ajuda, o algoritmo de IA ele é capaz de nos ajudar com esse processo. E a geração de ontologias. Né? A geração de ontologias tem sido um tema bastante pertinente, a geração automática de ontologias. Então, assim, os processos de IA têm avançado também com isso. De um modo geral, na representação descritiva, né, esses são temas, né, que estão em desenvolvimento, né, e que há muita oportunidade para trabalhar nisso. Há muita dificuldade, pessoal. Eu estava participando esses dias de uma atividade, a gente estava falando sobre gerar uma catalogação. Não tem base suficiente para isso, não tem uma base treinada para isso. Uma base que foi feita, né, que a gente possa confiar, uma base com dados realmente segmentados, uma base estruturada, uma base com toda a análise exploratória, que é a descrição dos dados feita. Então, assim, há um desafio enorme em tudo isso. Tá? Não imaginem que tudo isso aqui está em estágio avançado, porque não está. Todos eles estão em estágio completamente iniciais. Todos eles estão um mundo de oportunidades aí para a gente. Se for pular um pouquinho para a organização do conhecimento, aí tem muitas outras coisas. Né? A indexação automática não é muito a minha praia, mas as pessoas estão trabalhando com isso. Né? A indexação automática já é um tema, né, que há bastante tempo é abordado na ciência da informação. Né? Na Maria a gente tem a professora Maria Ângela, o professor Isidoro, que é da Espanha, enfim, que trabalham com isso, mas hoje em dia os algoritmos de IA estão acelerando esses processos.
né? Identificação de assunto e palavra-chave, isso é um trabalhado também, né? Então esse é um tema bastante interessante. Criação de resumos, então criar resumos, né, baseado em textos é algo da organização do conhecimento. Classificação de documentos e registro bibliográfico, então classificação mesmo, sabe essa classificação que a gente está acostumado a fazer? Eu vou dar só um exemplo desse negócio da classificação. Imagina o seguinte, né? Hoje em dia, se eu pegar 3 grupos diferentes e der um modelo de classificação para eles, né, e mandar classificar, pode ser que eu tenha o mesmo material trabalhado com gente preparada, tá? 3 grupos com gente preparada. Imagina que eu tenho esses 3 grupos e aí esses 3 vão classificar documentos. Provavelmente esses 3 vão classificar os documentos de maneira diferente. Então percebam que esse é um tema que a preparação, né, do conjunto de dados, a organização para que o algoritmo seja capaz de reproduzir o ser humano, ele é muito complicado. Precisa de muitos estudos nisso. Por quê? Porque nem a gente, ser humano, com grupos focais diferentes, que pensam diferentes, por exemplo, mas que foram treinados da mesma forma, eles vão classificar os documentos da mesma forma. Então, esse é um dos temas, né, que ele é completamente necessário de ser muito estudado para que a gente possa avançar com classificação. O algoritmo vai classificar no lugar do bibliotecário? Talvez possa até ser que sim. Né? E esse é um problema? Não, talvez não. Né? Então isso serve na tecnologia também, serve na biblioteconomia, serve na museologia. A gente tem muita coisa a fazer, muita coisa para se pensar que esteja além, né, do processo de tarefa manual. Então, assim, há muitas coisas a pensar. Esse é um outro tema que a gente pode discutir mais para frente, né? A substituição de algumas tarefas por máquina. Então, na organização do conhecimento, dá para pensar em coisas desse tipo. Se a gente for pensar em aplicação em bibliotecas digitais, a gente tem muitas outras coisas. Né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com análise de sentimento, por exemplo, né, em biblioteca digital. Posso analisar comentário, posso analisar resenha, posso analisar feedback, né, que permitem análises qualitativas baseadas nos conteúdos que eu tenho. Então, dá para pensar em várias coisas. Né? Dá para pensar em geração de indicadores biométricos variados para bibliotecas digitais. Dá para pensar em uso de comando de voz para tomada de decisão, para ação. Né? Eu posso pensar em sistemas de recomendações personalizados. Né? E aqui nasce um mundo de coisas. Né? Sistema de recomendação, né, para bibliotecas digitais, por exemplo, cara, é uma coisa que hoje em dia é só você pensar no Netflix. Né? Mas assim, imagina que você fica navegando ali, escolhendo coisas, você vai gerando seu perfil. Hoje os e-commerce, não sei se você já tiveram a oportunidade de ver, mas quando a pessoa entra no e-commerce e ela sai do e-commerce, sabe exatamente o caminho que ela percorreu. Isso vai constituindo um perfil. Eu leio comentário, não leio comentário, eu vejo um produto, fico tanto tempo, saio, volto, vou no preço, não compro porque não tem, né, o frete ficou muito caro. Eu posso fazer isso numa biblioteca digital. E aí eu posso gerar produto de vitrine. Por exemplo, quem leu isso, leu isso. Né? Se você vai fazer isso, faça isso aqui também, que é algo que os e-commerces fazem, então é muito parecido. Biblioteca digital. Sempre que vocês pensarem em biblioteca digital, pensa num e-commerce. Tudo que é feito em IA no e-commerce, você pode representar numa biblioteca digital. É exatamente igual. Tá? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que na biblioteca digital você não paga para usar, algumas pagam, né? Mas você não paga para retirar o material, para usar o material, e no e-commerce você paga para comprar o produto. Mas a ideia de como isso acontece é exatamente igual. Aí tem assistência à navegação, tem geração de relatórios, de indicadores variados. Né? Então, assim, você pode ter muitos relatórios e muitos indicadores baseados em IA. Você joga uma base de dados de um sistema de biblioteca digital para algoritmo machine learning, eles são capazes de gerar muitos indicadores e muitos relatórios. E outra coisa muito interessante é a gestão de coleções. Esse é um tema que eu gostaria de estudar, né? Que a necessidade, padrão de empréstimo, tendência de leitura, preço, tendência de mercado. Cara, dá para pensar em gestão de coleções aqui, dá para discutir isso, é um tema riquíssimo, né, que a IA pode ajudar muito. E esse é um tema pouco discutido, inclusive não só na IA, mas fora da IA também, né, que a gente pode avançar muito em gestão de coleções, muito mesmo. Tá? E aí, quando sempre você pensa em gestão de coleção, você pensa em dinheiro, né, parar de jogar dinheiro fora e atuar usando melhor os recursos que a gente tem para atender melhor as comunidades que a gente tem. Né? Então, eu sempre penso nisso. Esse aqui é um tema muito interessante. A gente tem atuado um pouco, né, eu tenho na meus orientandos de mestrado, doutorado, a gente tem atuado um pouco com a área de inteligência artificial na ciência da informação do modo geral. Aqui são alguns dos trabalhos que a gente tem produzido, né, uma produção aí praticamente nos últimos 3 anos. Tem mais outras coisas que não estão aqui, enfim, que eu não elenquei, mas esses são alguns dos trabalhos. Aqui tem tese de doutorado, tem dissertação de mestrado, tem publicações em eventos, tem publicações em revistas, né? Então é um conjunto de coisas que estão sendo feitas, né,
para a gente pensar, né? Então, há várias coisas para a gente pensar em relação a isso. Vou encaminhar para finalizar, né? Então, assim, o que a gente pensa, quais são os nossos novos caminhos, né? Ou seja, a evolução do processamento de dados, né, tem nos levado à possibilidade com IA e dados até nunca vistos. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, né? Então, a gente, por isso que a IA está tão em evidência, porque hoje em dia a gente tem equipamento suficiente, né, usando mesmo menos dinheiro para conseguir processar esses dados. Então, esse é ponto. Processar um processamento de linguagem natural, pessoal, para trabalhar texto, por exemplo, custa não só dinheiro, mas o custo do processamento é muito alto. Então, antigamente não era possível de fazer, hoje é, né? Como já aconteceu em outras revoluções anteriores, né, a gente está vivendo a história que será contada no futuro. Então, a história de IA que está começando e está se desenvolvendo agora, né, é a história que a gente vai contar no futuro. Então, a gente está fazendo parte disso, né? Pode ser que seja o apocalipse? Pode ser que sim, né? Mas em outras revoluções também havia previsão de ser o apocalipse, não foi. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais, né, e aproveitar talvez isso. É importante saber, não dá para a gente trabalhar com dados em IA sem pensar em LGPD, sem pensar em ética, sem pensar em discriminação. Eu tenho orientação, eu tenho supervisão de pós-doc nesse tema, né? Então, esse é um tema que é nosso, que é muito importante, e esse aqui é um tema de discussão, assim, que é outro dia de discussão, né? Essa é uma área muito interessante de se pensar, né? Pensar em a questão de dados pessoais, de dados privados, de ética, discriminação, tão importante, e é um assunto nosso, né, da ciência da informação. Para finalizar, né, então, dados IA são presente e futuro em tudo, né? Mesmo que a gente não quiser, isso vai acontecer, né? Então, isso está acontecendo. Não tem como eu posso até falar, não quero participar disso, tudo bem, mas está acontecendo, né? Aplicar estudos de IA, né, e de dados, impressão descritiva, organização do conhecimento, bibliotecas digitais, em todas as áreas da biblioteconomia, museologia, arqueologia, isso aí é uma realidade, está acontecendo. As pessoas estão começando a desenvolver esses estudos de modo geral, de modo global, né, não só no Brasil, mas fora também. As IAs generativas, né, geradoras generativas, como ChatGPT, Gemini, entre outros, são apenas a ponta do iceberg. Então, há muito a se conhecer, há muito a se fazer. Os estudos de IA e dados, principalmente na CI, são muito recentes, muito, tá? Tanto no Brasil quanto fora dele. Então, se a gente for pegar, a gente tem algumas revisões sistemáticas aí sobre o tema, né? Elas são muito incipientes ainda, então a gente tem muita coisa que precisa ser estudada, os grupos estão sendo formados agora, os estudos estão sendo formados agora, então talvez seja uma onda, né, que alguns de vocês queiram surfar, ou seja, talvez seja um momento de entrar nesse trem que está passando e a gente queira participar disso. Então, há muito a ser pesquisado, há perguntas e mais perguntas a serem respondidas, há muito trabalho a ser feito, mas muito mesmo. Tá? Se a gente for pensar em inteligência artificial, só na repressão descritiva já tem muito a ser feito. Se a gente for pensar em organização do conhecimento, é mais ainda. Bibliotecas digitais é mais. Se for pensar na ciência da informação do modo geral, tem muito a ser pensado, né? Então, se vocês têm, eu vou fazer um merchan aqui, né? Então, vocês têm interesse em estudar sobre isso, mestrado, doutorado, né? Então, depois vocês me mandam um e-mail, né, para que a gente possa pensar em projetos de estudo mesmo em relação a esse tema. Acho que tem muita coisa para ser pensada nessa área, né? Então, a oportunidade está aí, né? As coisas estão acontecendo e a gente pode, de certa forma, pode estar participando disso. Queria agradecer ao convite, né? Agradecer por vocês estarem aí acompanhando a minha fala. Eu não trouxe nenhuma aplicação de inteligência artificial, né? Acho que a ideia não era essa, a ideia é um pouco contextualizar, mas tem aplicações também, né? Depois, uma hora que vocês quiserem, em outros momentos a gente pode fazer um dia específico de aplicação. Vamos ver como é que isso aqui funciona. A gente faz aplicação. Normalmente, as aplicações mostradas assim, elas perdem um pouco do sentido, mas assim, todas as coisas que eu discuti tem aplicações acontecendo, tem um algoritmo rodando, né, tem um script de uma linguagem rodando para gerar uma técnica, gerar um modelo, e esse modelo vai processar dados, então a gente tem um pipelinezinho de dados, um conjunto de dados, isso vai acontecendo. Agradecer de novo vocês, agradecer a honra de estar participando nessa atividade com o Charlie, com o professor Paleta, com o professor Malheiro, agradecer ao Rodrigo pelo convite, fico à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor José Eduardo Santarém, pela sua brilhante exposição.